Bom dia a todos. E de facto, eu acho, uma vez estava a ver um programa de divulgação religiosa da televisão espanhola e antes da visita do Papa a Cuba, estava um jovem jesuíta a explicar a situação da igreja em Cuba e introduziu um conceito ao qual eu aderi com imenso entusiasmo, que é o conceito de Occidência. Não há coincidências, há Deus a trabalhar nas nossas pobrezas e nas nossas riquezas e a fazer acontecer coisas que nós, por muita boa vontade e muito estudo, e a boa vontade e o estudo e o trabalho são muito importantes, mas é Deus que diz para onde é que nós devemos andar e que nos dá imensos presentes. A gente às vezes está um bocado distraídos. E nesse aspecto, aquilo que o Padre Vasco disse ilustra um pouco aquilo que é o meu sentir daquilo que vos vou dizer hoje e, de certa maneira também, ou de toda a maneira, aquilo que é a minha história de fé, porque nós, no trabalho que fazemos, nunca podemos separar. E como vos digo e gosto de sublinhar, eu sou psicóloga de formação, a ciência, as ciências humanas e todas as outras ciências, porque eu pensava ser bióloga ou médica e só muito tardiamente resolvi ser psicóloga. E, portanto, tenho um apreço grande pela ciência, mas isto só faz sentido no contexto de uma vida de fé. E às vezes andamos distraídos. E eu, de facto, como aderi a este projeto, mas foi o Senhor que me veio trazer ao colo. É evidente que eu sou uma mãe, não é? E sou uma mulher, e isso faz a diferença. É diferente ser um homem ou uma mulher e ser uma mãe no coração, porque são aqui muitas senhoras que não são mães, mas são mães no coração. Isso também marca muito. E eu andava à procura de uma melhor catequese. E foi uma das coisas que... Houve coisas quando eu cheguei ao secretariado que me preocuparam muito. Uma das coisas que me preocupou muito, ainda muito antes dos senhores bispos, e está aqui o Sr. Dom Anacleto que participou desse processo, que me fossem lá buscar para eu assumir esta responsabilidade, que eu estava tão descansadinha no meu canto, que era o criticar-se tanto os pais. E eu, no trabalho que fiz no colégio, durante 15, 16 anos, e foi uma das coisas muito interessantes que a diretora da altura logo me propôs, ela gostava muito que se trabalhasse com os pais, e eu empenhei-me muito em levar esse trabalho à prática, fundado também no estudo, porque para isso Nosso Senhor nos deu cérebro, não é? Com 2 hemisférios e vários lobos, é para a gente usar. E vi o que era isso. Até posso dizer, com um despudor tremendo, que o colégio conseguiu, com muita tranquilidade, grande sucesso nos exames nacionais, com um pilar extraordinário que era a relação de confiança estabelecida com as famílias. Era o segredo. Os pais acreditavam em nós acreditávamos nos pais, sabíamos todos que estávamos a remar no mesmo sentido e os alunos faziam o seu papel. Mais nada. E, portanto, quando cheguei, se me falavam dos pais de uma maneira tão negativa, eu pensei, ok, estou outra vez a viver isto, e não pode ser. E depois, quando de facto tivemos aqui o Congresso da Equipa Europeia de Catequese, em Portugal, veio Maurizio Viviani, como ontem o Padre Tiago disse, o tema era a conversão missionária da catequese, e naquela altura era uma grande novidade, ficou ali substancialmente edificada por uma conferência maravilhosa do Sr. Dom José Policarpo, e um grande debate com os melhores catequetas da altura, que graças a Deus todos vieram até nós, que a gente tem uma boa comida e somos simpáticos. E o Maurizio Viviani, que tinha construído o projeto da catequese familiar de Verona, e eu pensei, ok, isto já é qualquer coisa. E então publicámos, portanto podem ver, na Pastoral Catequética, quando o Padre Tiago fez o favor também de referir como um instrumento de reflexão nossa ao nível da catequese, eu depois pedi e eles mandaram os materiais. E, entretanto, com o falecimento do Sr. Dom Tomás, subitamente, que foi um grande golpe para nós, preparámos umas jornadas de catequistas. Já andávamos preocupados com a catequese dos adolescentes e foi sobre a catequese dos adolescentes, mas o Sr. Dom António Marcelino, que nos estava a acompanhar naquele ano, conhecia o trabalho do Padre Vasco e queria que falássemos também da catequese de adultos. E eu foi a última conferência do domingo de manhã antes da Eucaristia, e eu fiquei na mesa com o Padre Vasco, que eu não conhecia, e quando ele terminou a sua apresentação daquilo que eu pensava que ele ia simplesmente falar do habitual, que a gente já conhecia, sobre a catequese dos adultos, mas estive ali muito sossegadinho ao lado dele, e de repente percebi que ele trazia a resposta
à minha preocupação. E lembro perfeitamente, não sei se o Padre Vasco se lembra, que eu literalmente o arrastei para trás das cortinas e disse-lhe: eu sei que amanhã o senhor vai para Roma para defender esta sua tese, quando voltar a gente vai pôr isto a funcionar. Bem, depois aconteceram muitas coisas no entretanto, uma das quais também não foi de menos importância. Sou Dona Cleto, aderiu imediatamente também e aqui na Diocese pôde começar a experimentar. Sim, foi, obviamente, quer dizer, isto, para que as coisas possam realizar é preciso muitas coisas e a liderança é sempre um fator determinante. Entretanto, quando eu estive de baixa, estes trabalhos todos atrasaram-se muito e, portanto, demorámos muito mais a publicar daquilo que estava previsto, até porque eu fazia gosto em ser eu a preparar o guia do animador familiar do Catecismo 4, que eu tinha trabalhado com o Sr. Dom Anacleto. Em grande medida, o Catecismo 4 é um catecismo que já lá tem um catecismo de adultos juntamente com o catecismo para crianças e, portanto, a sua adaptação ao animador familiar é muito bonita. E, por outro lado, também, a Maria Luísa tinha-nos ajudado quando o Padre Vasco começou a ter menos disponibilidade com a catequese familiar até ao 3º ano, e depois o Padre Zé Henrique e a Irmã Isolinda colaboraram comigo, e a primeira contribuição do Padre Zé Henrique foi logo dizer: ok, agora vamos passar a introduzir a Lectio Divina, e portanto do 4º, o 5º e o 6º já trazem também este exercício, não é? Nós também pensamos que os pais já fizeram um caminho, e pronto, e depois sabemos, os que temos estado em contacto, que não sendo talvez este um projeto que se possa generalizar, por exemplo, na Diocese de Verona, o Bispo definiu que seria para todas as paróquias. A Diocese de Verona é uma diocese muito peculiar, não é? Culturalmente, eclesialmente, é pequena, tem um corpo sacerdotal muito criativo, artístico, não serve para generalizar, mas foi um problema para eles. Quer dizer, o Enzo Biemi disse-me que não tinha sido uma decisão que lhes garantisse o melhor caminho. Portanto, a liberdade é muitas vezes também, ou é sempre, um espaço educativo importante. Bem, depois desta introdução, eu passaria ao tema que vos vou apresentar, que de alguma maneira, pronto, é um pouco aquilo que o Padre Tiago ontem fez na fidelidade a Deus na catequese, e o enquadramento catequético para as decisões pedagógicas, e eu hoje vou-vos falar, no fundo, embora o tema no curso Ser Catequista seja a questão relativa aos destinatários, vou-vos começar por falar um pouco também nas nossas preocupações neste grupo de trabalho, enfim, nestes anos todos também de reflexão catequética, de estudo, sobre a fidelidade ao ser humano. É curioso, porque em relação à catequese familiar, a certa altura comecei a pensar, ok, vamos levar o último volume, que é do 4º Catecismo, que escreveu o Sr. Dom Anacleto, e a catequese familiar com o Padre Vasco, portanto, é uma dioscidência, não é? O Senhor quis que as coisas se harmonizassem, e eu sinto uma grande esperança e uma alegria verdadeira a pensar que nós, agora que o Padre Vasco está outra vez no nosso grupo de trabalho, que vamos poder renovar e aprofundar esta experiência. E de alguma maneira também, porque o meu primeiro tema junto dos secretariados diocesanos em Angra, que foi o meu primeiro encontro nacional, também foi sobre a fidelidade ao ser humano. E eu no outro dia fui ler o texto, que está publicado num fórum da catequese, e ver o que é que eu pensava de substancialmente diferente. Bem, a grande diferença é que eu hoje sinto-me muito mais livre de vos falar em termos claramente psicológicos do que na altura que utilizei uma data de eufemismos. Eu penso também que, enfim, é a maturidade e é o tempo que eu tive também de trabalhar e de investigar na universidade acerca destas questões, não é? Que eu ensino todos os anos com muito gosto e muito interesse. Bem, a primeira questão que eu ainda ontem à noite estive a verificar, e que se calhar um dia destes também precisávamos discutir, e ontem foi muito reafirmada por tudo aquilo que ouvimos nas palestras e também na conferência do Sr. Dom António, é se nós de facto deveríamos continuar a utilizar o termo destinatários. Destinatários da catequese, não é? A mim dá-me assim um bocadinho a sensação que a gente traz uma coisa numa mala fabulosa,
e estão ali umas pessoas sentadinhas e quietas e nós vamos, eu digo isso aos meus alunos, não é? Que a gente às vezes faz pastoral a tirar assim uns pozinhos dourados para cima das pessoas, na expectativa ansiosa de que os pozinhos penetrem e transformem as pessoas, e quando saímos, o pó está no chão e toda a gente já o pisou. Portanto, há qualquer coisa que nós precisamos de transformar na nossa atitude pastoral, e o nosso Papa grande esforço tem feito. Grande esforço tem feito. É evidente que para os que nós trabalhamos na área que eu trabalho, na psicologia, na pedagogia da religião, o Papa Francisco tem sido uma ajuda inestimável. Eu às vezes divirto-me a ler os textos dele e a identificar nos parágrafos em que ele fala das pessoas qual é o autor que ele está a citar, não é? Porque se vê que é um homem que sabe psicologia, que sabe aplicá-la, ou seja, que não foi só as teorias que ele aprendeu e ensinou durante muitos anos, mas é a forma pastoral como ele utilizou e como ele consegue aquilo que poucos psicólogos conseguem, que é efetivamente ler o comportamento das pessoas na sua globalidade, não é? Porque a gente tem as teoriazinhas e tal, e toda a gente mete na cabeça os princípios do Piaget, compreende melhor ou pior, porque, por exemplo, Piaget é muito complexo, mas as pessoas debitam assim uns soundbites, ficam todas felizes, mas uma coisa é olhar para as pessoas e ver aquilo que os investigadores estudaram parcialmente naquilo que é o comportamento das pessoas. E isso o Papa trouxe-nos, e para os psicólogos católicos, que somos pouquíssimos, porque os psicólogos e os psiquiatras são a profissão mais descrente de todas. E é compreensível. Eu lembro quando cheguei ao 3º ano da faculdade, e já sabia distinguir uma neurose de uma psicose, não sabia muito mais, mas sabia distinguir uma neurose de uma psicose, percebi de facto o que é o ser humano, que é a obra-prima da criação. Aquilo que nós descobrimos, por exemplo, num bebê acabado de nascer, a capacidade que um bebê tem de ser humano é tão extraordinária, exige uma grande lupa, não é? Porque o bebê é muito pequenino e é tudo muito nuanceado, é preciso saber ver, mas vê-se de facto em cada ser humano que nasce aquele filho que Deus amou antes, em toda a sua plenitude. E às vezes uma pessoa depois pensa que o ser humano é que é o Deus, não é? Nem que seja um pequeno Deus. E por isso tantos psicólogos e psiquiatras não são ateus de uma forma negativa, são talvez por isso. Bem, e então de facto a questão do Papa é aquilo que eu sinto muito na forma como ele trabalha a dimensão humana da sua comunicação e a sua compreensão psicológica, tem a ver com o seu projeto de que vivemos num mundo muito entristecido e, sobretudo, eu às vezes sofro com ele. Ainda no outro dia estava a ler a Carta aos Jovens e senti que sofria com ele porque o Papa vem da Argentina e nós estamos aqui na Europa e ele agora está na Europa. E isso é um choque brutal. A Argentina é um país enorme que tem vivido convulsões sociais e políticas tremendíssimas, mas as igrejas da América Latina, como as da África e em alguns lugares da Ásia, são igrejas jovens, cheias de alegria e de vontade de viver e de superar as limitações das realidades humanas. E nós vivemos aqui, como ele está sempre a dizer, adormecidos na afluência e estamos todos deprimidos. E, portanto, reparem, a preocupação da psicologia também é devolver às pessoas saúde mental. E esta dimensão da alegria que o Papa, a forma como ele a trabalha, é vamos lá ver se a gente consegue que os mais novos não adoeçam e aqueles que já adoeceram que a gente os traga à saúde. Na Carta aos Jovens é absolutamente claro. Por exemplo, quando ele fala das dependências todas, e nós no outro dia, Sr. António e eu, lá em Roma, ouvimos dizer que a gente pensava que era por causa de grandes debates catequéticos, principalmente por causa dos catequetas espanhóis que agora estão numa de catequese experiencial. Os espanhóis são muito apaixonados, não é? De vez em quando vão todos num sentido e depois vão todos noutro sentido. Pronto, e às vezes também só experiência, é preciso também perceber que se calhar não chega, não é? Nós ontem percebemos aqui claramente o caminho a seguir proposto pelo padre Tiago. E então, a grande discussão agora, para terminar o diretório, são as novas tecnologias. Porquê? Porque isso, eu estou convencida, bem, é só uma convicção minha, ninguém me disse nada. Era a imaginação. Que o Papa, percebendo isto, e vê-se na Carta aos Jovens, como ele fala das tecnologias, da droga, do álcool, etc., e que fala com sabedoria técnica,
e uma grande humanidade, que lá está. E então a questão era, porque claro, quando se começou a escrever este novo diretório, tinha que se pôr umas coisas novas, porque nós só vimos o... não é? Que eu tomei nota. Exatamente. E então veio uma magia. Veio uma magia que era as novas tecnologias. Há gente piedosa que acredita nestas coisas, não é? Que as máquinas vão resolver coisas que os seres humanos, no seu coração e na sua inteligência, ainda não resolveram. E eu penso, de facto, para quem vem fora da Europa, isto deve ser muito difícil de engolir. E então chamaram os senhores, porque já há uns anos, há uns 10 anos ou 12, embora sejam cientistas que têm sofrido um enorme ostracismo, porque hoje são as empresas que financiam a investigação científica porque é toda muito cara. E, portanto, quando aconteceu isso em Inglaterra, uma senhora, que até foi feita baronesa pela Rainha de Inglaterra, que fez uma série de estudos, uma neuróloga, explicando que os ecrãs davam cabo do cérebro das criancinhas. E a universidade dela ficou logo sem financiamento. Aquilo é uma chatice para a Microsoft e para a Apple e para a Huawei e para aquelas coisas todas. Agora vão lá deixar de vender telemóveis aos infantes. Portanto, estamos à espera que se entendam relativamente à manutenção da tal saúde mental, que é aquilo. Quer dizer, não se pode ser alegre. A depressão começa logo pela perda da tristeza. E uma fé sem alegria verdadeira é uma fé morta. A gente já tinha aquela, não é? Nós temos um refrão muito português, não é? Um santo triste é um triste santo. E o Papa explica isso na Gaudete Exsultate ao limite. E os santos que ele mostra aos jovens, muitos deles, até agora uma criança que foi declarada venerável há dias no Brasil, um garoto teve aos 7 anos um cancro devastador num braço e que viveu até ao fim com alegria. Com alegria. E, portanto, é isso que nós, do ponto de vista da psicologia, precisamos de trabalhar e oferecer à pastoral. E, portanto, todas estas reflexões tiveram na minha cabeça e vocês sabem que eu sou muito faladora e, portanto, também fui metendo a minha colherada nos temas dos meus colegas, que são muito mais sábios do que eu nestas coisas todas. Portanto, também uma grande experiência de aprendizagem. Mas, de qualquer maneira, é assim, como psicóloga que eu sou, também gosto que nós ofereçamos às pessoas aquilo que é valioso do ponto de vista científico, porque há psicologia por todo lado, não é? Até há uma coisa incrível, por exemplo, a Coca-Cola, estávamos de manhã a lembrar, a Coca-Cola em Portugal financia um instituto daquelas coisas espirituais, mindfulness, uma coisa qualquer assim, que aquilo é uma invenção da Índia, dos indianos, não é? O primeiro-ministro indiano começou a pensar o que era a Índia na globalização e resolveu mandar instrutores de yoga pelo mundo todo. Portanto, estão a catequizar as pessoas através do yoga e convenceram uma multinacional como a Coca-Cola a dizer às pessoas que se a gente se sentar na cama de manhã e disser hoje vou ser muito feliz, vamos ser muito felizes. E os europeus somos, de facto, uma caça fácil nesta luta absolutamente desigual. E ontem também falávamos nisso à noite. A Igreja teve sempre a capacidade de estar na vanguarda do pensamento. E a gente não pode desistir disso hoje. E é com alguma preocupação. Agora com o Papa Francisco estou muito mais feliz nesse aspecto, claro. E muitos outros também, mas nesse estou. Porque todos os documentos do Concílio Vaticano II, ou quase todos, dizem lá, ou no princípio, ou ao meio, ou no fim, que é preciso investir no estudo psicológico e sociológico, porque era uma coisa que o Papa Paulo VI, no Evangelho, depois que vem muito refletida no Evangelho Nuntiandi, tinha claríssimo, é que o mundo estava a mudar. E como se acelerou brutalmente, nós andamos aqui às apalpadelas sem perceber onde andamos e precisamos de perceber onde é que andamos. Bem, do ponto de vista da formação, o primeiro ponto que eu queria aqui concluir convosco é isto. O que é que nós, enfim, neste contexto da psicologia, num curso de formação de catequistas, ser catequista, não é? Esta ideia do ser catequista. O que é ser catequista? O que é ser? O que é que aprendemos com a psicologia e a psicologia da religião? E, portanto, a primeira questão é como é que nós vamos operacionalizar as metas do ser. Nós já conhecemos, não é? Porque um grande católico
como é Jacques Delors, ajudou a que se fizesse uma reflexão a nível mundial, enfim, tentando contrariar o enorme materialismo de que estão eivados hoje os sistemas de educação por todo o mundo, nos falou dessas metas. Portanto, saber, não é? O domínio do saber. Ou seja, ajudar as pessoas a esboçar soluções. Não podemos apenas assistir à decrepitude do mundo, temos que encontrar soluções. É estruturar os elementos do problema. As pessoas hoje têm uma grande dificuldade em pensar. Os psicólogos, por exemplo, quando fazemos formação, se tivermos uma atitude honesta, um dos grandes esforços que fazemos é evitar que a psicologia se transforme numa série de slogans, umas receitinhas que as pessoas metem na cabeça e aquilo não é ciência, é magia. E, portanto, a capacidade de adquirir informação e trabalhá-la, porque o conhecimento faz falta. Tem que ser sério sob esse ponto de vista. Depois, o saber fazer, o estruturar a ação. Aquilo que nós hoje sentimos é que as pessoas andam muito ocupadas, mas essa ocupação é mais um sentimento interno do que, de facto, a atividade produtiva que as pessoas têm. E depois aquilo transforma-se numa pescadinha de rabo na boca, não é? As pessoas perdem a noção da sua posição perante a realidade e então andam a divagar de um lado para o outro, não é? Em devaneio mental e movimento físico e acabam perdendo o rumo. E, de facto, é por isso que nós sentimos hoje diretamente as doenças mentais. Já não é só em Portugal, mas agora em todos os países da Europa Ocidental, o consumo de psicotrópicos é uma coisa completamente espantosa, claro, alimentados também pela indústria farmacêutica, que é a nossa dona. O saber fazer também é apresentar exemplos e soluções e inovações para a resolução dos problemas, o ser capaz de reformular, não é? Aquela ideia do Einstein que é muito usada na Rádio Renascença para fazer anúncio a uma dieta, mas que a frase dele é certa, não é? Que é, não podemos esperar resultados diferentes quando continuamos a fazer as mesmas coisas, e o Papa já disse isso tantas vezes, coitado, tantas maneiras diferentes que realmente às vezes dá dó. Dá dó de nós que não ouvimos nem mudamos. E saber fazer, portanto, essa capacidade de encontrar as soluções. Depois o saber ser, que está no substrato, mas é um pouco mais complexo, não é? Que é a capacidade de identificar, de propor estilos de vida e valores, de expressar atitudes e também de influenciar as pessoas, de fazer implicar, etc. Portanto, o nosso ser, a nossa presença juntos dos outros, que deveria ser sempre uma presença de doação, de educação, de construção do outro e da comunidade humana, e não aquela voragem de andarmos para aí a comer tudo, ingerimos tudo e temos más digestões sobre todos os pontos de vista. E hoje fala-se também no saber estar, que é no saber estar com, que eu penso que é uma divisão do saber ser, mas talvez a divisão aqui para nós os europeus a mais difícil, não é? Porque a conflitualidade é enorme, nós sentimos isso logo nas famílias. Hoje um jovem casal, quando recebe o primeiro filho, recebe-o logo em conflito, não é? Não há muitas décadas atrás, uma rapariga quando era mãe, já tinha tratado dos irmãos, dos primos, dos afilhados, dos sobrinhos, quer dizer, sabia o que era um bebê. Hoje, eu lembro quando estava na maternidade do meu segundo filho, veio-me no hospital onde eu dei à luz, a diretora da enfermagem era uma mulher muito sábia e organizava os quartos, é um hospital público, portanto os quartos tinham várias mães, e ela organizava os quartos de acordo com a atividade profissional das mães. E um dia diz-me assim, olha, temos ali uma mãe adolescente, acha que a gente pode trazê-la para aqui? E porquê? Porque éramos tudo mães, já tínhamos tido vários filhos e mulheres ligadas à educação e tal, e efetivamente, eu lembro-me dessa experiência, trouxeram o bebê e ela não era capaz de pegar nele. E depois o bebê engasgou-se e ela ia deixar o bebê morrer ali nos braços, não sabia o que lhe fazer. Lá fomos nós virar a criança, não é? Literalmente, de cabeça para baixo, a agitar para aquilo sair e a criança poder continuar a respirar. E aquilo que aconteceu há uns anos com uma mãe que tinha 18 anos, hoje acontece com as que têm 30. Não é?
e que às vezes já estão aqueles casais amassados pelos tratamentos de fertilidade, enfim, coisas muito complexas. E, portanto, a conflitualidade começa logo no início da vida. De qualquer maneira, ainda ontem eu estava a conversar com o António à noite sobre isso, o saber estar para nós também nos pode servir para identificar a grande problemática da liderança, não é? No fundo, aquele equilíbrio muito difícil, aquele diálogo entre o discurso e o testemunho. Não é? Lá dizia o Papa Paulo VI, não é? Que não queremos professores, queremos testemunhas. E obviamente que isso é uma visão muito sábia da liderança. Outra dimensão que é importante nós trazermos aqui a este curso é que estamos a trabalhar efetivamente com adultos. Erikson também era um homem muito sábio, falava da vida adulta como a etapa da generatividade, que tem um princípio cristão importantíssimo, porque a generatividade é dar vida, no sentido literal, não é? De ser pai e mãe, e no sentido existencial, que para além de ser pai e mãe daqueles filhos em concreto, um adulto é um mentor, é um acompanhante, é um educador, não é? Nós, quando recebemos os colegas mais jovens no nosso espaço de trabalho, os acolhemos, lhes damos conselhos e os incentivamos e demonstramos pelo nosso comportamento cotidiano como é que as coisas devem ser feitas e aquilo que é importante e aquilo que não é importante. E também a generatividade também é a capacidade de acolher a novidade das novas gerações. Não é? Que põem sempre assim as nossas sabedorias em causa, não é? E nos provocam, e a gente às vezes fica um bocado baralhados, mas temos que ajudar, nós temos que discernir. Isso faz parte da generatividade. A gente espera, não é? Espera no sentido mais pleno do termo, que cada geração nos aproxime mais da plenitude do ser humano e da aproximação ao Pai. Bem, essa generatividade, eu aqui vou invocar um catequeta muito interessante, o Paul-André Giguère, que trabalha no Canadá, que talvez seja o catequeta, juntamente com o Emílio Alberich, que melhor compreenderam o enquadramento da catequese dos adultos e o trabalho com os adultos. Portanto, um adulto que o é psicologicamente, não apenas no bilhete de identidade, porque a gente hoje tem aquele drama horrível da pessoa ser adulta no bilhete de identidade e não ser adulta psicologicamente, não é? Tem alguém que é dotado de estabilidade e de estabilidade psicológica. Portanto, o adulto é uma pessoa que já aceita o seu passado, não é? Que percebe que tem uma experiência, que às vezes correu bem e outras vezes correu mal, e que a vai integrando em direção à sabedoria. A sabedoria é a virtude da terceira idade. Se nós vivermos bem a nossa vida, caminharemos em direção à sabedoria. É também um ser dotado de autonomia e responsabilidade. Isto quando nós educamos adultos, e eu tenho alguma experiência nisso, foi uma das opções que eu fiz da minha especialização, foi a formação de professores, e na formação de professores e de pais e de catequistas nós temos de ter sempre essa noção, não é? Nós podemos ter uma especialização e uma experiência, mas aquelas pessoas... Eu ainda me lembro na minha paróquia, que eu fui responsável da catequese na minha paróquia, na catequese de adolescentes, com 20 anos, não é? O meu prior deu ali, aquela equipa sacerdotal deu um passo em frente, assim, muito arriscado. E lembro-me que na altura, embora fosse no centro de Lisboa, ainda apareciam aquelas avós que tinham vindo da província visitar a família em Lisboa, com o seu lencinho preto à cabeça. E aquelas mulheres ensinaram-me tanto, até das coisas que às vezes me diziam, que não diziam em público e no fim, depois das reuniões de pais, me vinham contar ou vinham partilhar comigo. Mas eu ter aquelas mulheres ali na frente, acho que hoje em dia ainda as tenho na imaginação e no coração, não é? Quem sou eu para explicar o que quer que seja àquela mulher que já viveu tanto, que tem aquelas mãos ou aqueles pés que a gente via na Madre Teresa de Calcutá, aqueles pés que já caminharam tanto. Portanto, esta ideia da autonomia, da responsabilidade do adulto, nós muito temos que respeitar. Portanto, pessoas capazes de iniciativa, pessoas com independência. Depois, obviamente, o adulto é uma pessoa que tem um papel social assumido, um pai, uma mãe, uma pessoa que já trabalha há anos, que tem responsabilidade, que tem um sentido de reciprocidade, que tem um sentido de continuidade na sua vida. Porque, obviamente, o adulto é uma pessoa que tem uma relação plena com o tempo, não é? Na nossa vida adulta nunca seremos tão capazes de encarar o tempo, porque enquanto estamos a chegar à vida adulta, ainda não dominamos o tempo. A noção de tempo é muito tardia. É talvez o primeiro sinal de que a adolescência vai chegar amanhã de manhã, é a aquisição da noção de tempo.
e porque as crianças não têm noção de tempo, também não têm noção de morte. Eu hoje estava muito a pensar naquela homilia que o Sr. Dona Cleto ontem nos fez, porque efetivamente qualquer psicólogo sabe, mesmo que não seja crente, que o grande problema humano é o problema da morte, não é? Aliás, o Jacques Lacan dizia que a única coisa que nos separa da loucura é a capacidade de encontrar o limite da morte. Não é? Por isso é que as pessoas hoje arriscam a sua vida continuamente, porque não são capazes de fazer esse exercício de aceitar a finitude humana, porque infelizmente muitos também perderam outros horizontes de enquadramento. E como eu dizia, pronto, o adulto tem essa relação do tempo como um espaço de reflexão. O que eu fui e o que eu ainda quero ser no tempo que me sobra, não é? Um adulto que está a caminhar bem percebe, só há uma vida e não posso realmente desperdiçá-la. E, portanto, o adulto vai adquirindo uma noção de coerência e de confiança. O Papa Francisco usa uma expressão muito interessante que eu acho que ele tem em todos os textos, os seus grandes textos, e que surge imenso nas catequeses, etc., e que eu já li umas coisas engraçadas de uns teólogos que sentem algum desconforto com aquela formulação que não acham muito precisa. Não é eu suponho que tem uma interpretação teológica, mas tem uma interpretação psicológica muito simples. Quando ele fala que o tempo é mais do que o espaço. Aquilo que ele está a falar é do desenvolvimento da pessoa humana. Ou seja, as crianças e os adolescentes o que querem é espaço. Se nós não criarmos referências do que faz o organismo humano, não é? Vai à procura de alargar o seu espaço. E nós temos que criar referências, de alguma maneira, constrições ao espaço, deixando a liberdade. Isto é sempre difícil, não é? Quando a gente educa alguém, porque depois cada pessoa tem a sua fronteira natural e a sua fronteira desejável e expectável. E a sociedade também tem uma ideia de fronteira, hoje de muito pouca fronteira. Diga-se em abono da verdade. Portanto, por isso, muita educação que o adulto oferece é proteção. As pessoas às vezes não percebem que os seres humanos em crescimento precisam de proteção e de orientação. E, portanto, o que o Papa diz é, o tempo é processo. Ele diz isto na Carta aos Jovens, alguém lhe deve ter dito, ele explica um bocadinho melhor. O tempo é processo. E o que é processo? É reorganização. É eu aprender a não viver pelo princípio do prazer, que é espaço, 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 e passar a viver verticalmente, em direção à maturidade. E no nosso sentido cristão, também em direção ao Pai. Não é? E se eu... Reparem, os adolescentes vivem muito em processo de luto porque lhes caiu em cima o tempo. E a finitude. Sou finito. Um dia vou morrer. Isso é insuportável para um adolescente. Por isso eles têm tantos comportamentos de risco. E aí a gente, de facto, tem que apertar a fronteira para os proteger. E umas vezes largar, não é? Há um pedagogo espanhol que diz que isto é como ter um sabonete na mão. Se a gente não abre, cai. Se a gente aperta demais, salta. Não é? E é este contraste, não é? Entre o espaço e o processo, que é o tempo. De certa forma, entre a quantidade e a qualidade. Depois, obviamente, o adulto é o ser humano mais capacitado de felicidade. E vejam o que nós observamos na sociedade europeia. É exatamente o contrário. E porquê é que é o ser humano mais capacitado, a época da vida mais capacitada para a felicidade? Porque o ser humano percebe, na vida adulta e só na vida adulta, precisa de experiência de vida e de competência intelectual, de abstração, para compreender que a felicidade não está associada aos episódios da vida. Que nós podemos ser felizes na circunstância humanamente mais devastadora. E só o adulto é que é capaz. E depois, se viver bem a vida adulta, na sabedoria final. Mas nem todos chegamos à sabedoria final. Isso foi, não sei o que é que aconteceu com a Fátima, mas para mim, o maior choque que eu tive na minha aprendizagem como psicóloga foi quando o professor de psicopatologia explicou que a terceira idade não significava necessariamente sabedoria nem dom. Porque se nós desperdiçarmos a nossa vida, vamos em direção ao desespero. E hoje a questão que nós hoje, ao pensarmos na formação dos nossos catequistas, na responsabilidade que eles têm, porque hoje, como eu vos disse há pouco, isso é muito claro no Papa Francisco quando fala da questão da alegria, que é uma questão permanente.
há uma responsabilidade nossa no processo de humanização. Dizia o Papa Paulo VI, não é? A Igreja é humanização, que é devolver às pessoas o sentido da vida, a felicidade e, portanto, a saúde mental. E, portanto, percebermos, eu digo isso aos meus alunos, por acaso, outro dia até me aconteceu numa aula que houve uma senhora que começou a chorar e eu não estava à espera, porque realmente a felicidade é a paz, é o equilíbrio entre o que nós desejamos ser e aquilo que efetivamente somos. Que esperemos que nunca seja exatamente igual, mas devemos sempre desejar um bocadinho. O Sr. Dona Cleto disse-nos isso ontem, muito belamente, Sr. Dona Cleto. Mas um bocadinho mais. Mas nós também fomos criados com muita sabedoria por Deus, não é? Portanto, nós somos um ser em caminho. Aliás, ontem aquele quadro e aquela reflexão que fizemos sobre Imaús também nos explica este caminho o caminho de Imaús também é um caminho de humanização. Eles estavam deprimidos e o Senhor veio-os libertar daquela carga de desesperança. E nós continuamos em direção à luz. O Padre Vaz dizia, lá ao fundo, aquela luz, aquela madrugada, não é? Depois da noite do sofrimento. Bem, e portanto, o adulto é um ser com sentido de existência, não é? Um ser com cultura, com valores, com representações. Ontem falámos da representação de Deus, que muitas vezes é um obstáculo à conversão e é também o sentido da existência na relação com os outros. Há um momento na nossa vida em que a gente tem que quebrar as grilhetas do egocentrismo. Isso é uma coisa que hoje me preocupa muito e nós estamos aqui a falar dos catequistas que vão educar os jovens. Nós corremos hoje o risco, por falta de estruturação moral, que é muito falta de testemunho, desculpem lá, não é por falta de filosofia, nem de psicologia, é por falta de testemunho. E este laxismo, esta moleza, a falta de coluna vertebral que têm os educadores em geral, os adultos na sociedade, estamos todos corrompidos assim com umas parvoices, corremos o risco que estes jovens hoje, cheios de informação, sejam claramente mais estúpidos que o seu avô que não tinha a 4ª classe. Aquele velhote que toda a vida viveu na sua aldeia do interior, que nunca viu o mar, era muito mais inteligente do que os nossos jovens que vão ao The Voice cantar, em várias línguas. Eu gosto que eles vão, porque também é o produto da boa escola que afinal nós temos em Portugal, não é? Que miúdos do interior, de famílias muito modestas, possam chegar ali e cantar como a Mariah Carey. Mas isso é uma preocupação que eu trago a esta nossa reflexão. Bem, então isto há de confluir numa pedagogia e aqui eu acho que a gente deve aprender com o grande Emílio Alberic. Ou seja, quando propomos formação aos adultos, catequese de adultos, não é? Nós escolhemos aqui o modelo da catequese de adultos, temos que perceber que há 3 coisas essenciais para isto funcionar. Que é perceber que o adulto é uma pessoa com iniciativa. Portanto, quando chega para trabalhar connosco, até pode estar caladinho, mas ele já quer coisas. Não acorda só quando a gente diz quais são os objetivos. Ele traz um recado seu àquele processo. É uma pessoa dotada de autonomia. Aí é que esta sabedoria do Papa João Paulo VI é muito importante. Porque quando as pessoas têm autonomia, não se convencem com balelas. Pensam pela sua cabeça. Os adultos podem pensar mal, mas é pela sua cabeça. Portanto, se nós de facto não vamos evangelizar os catequistas com sentido de fé, não vamos ser capazes que eles assumam esse processo de evangelização nos outros. Isto é uma cadeia, não é? De processos de transmissão da fé. E, portanto, diz o Emílio Alberic, toda a catequese de adultos é uma catequese de negociação. Nós aqui, claro, ontem os meus colegas de grupo de trabalho já explicaram tudo o que era essencial, são só 20 horas. Portanto, o espaço para a negociação é mínimo. A sugestão que eu tenho estado a elaborar para nos ajudar a melhorar na prática é que o processo de construção dos grupos seja feito de uma maneira muito cuidadosa. Ou seja, nós só vamos estar 20 horas com estas pessoas, então temos que as conhecer muito bem a priori.
Talvez criar uma ficha para perceber o que elas pensam, o que é que elas sentem, o que é que elas esperam, e depois que o formador tenha a sabedoria de trazer isso para aquelas 20 horas e tentar, não podem ser grupos muito grandes, dar a cada um o seu momento. Porque reparem, estas 3 características também levam a que as pessoas desejem protagonismo. E hoje toda a gente deseja muito protagonismo. Portanto, a gente tem que ter essa capacidade. E, portanto, o Emílio Alberic também nos dá uma série de conselhos importantes, um dos quais eu aprendi na primeira vez que fiz a parte de psicologia. Eu nunca fiz o curso todo de iniciação, só fiz a parte da psicologia e tive uma experiência muito engraçada. Fui à paróquia do atual bispo de Santarém e estavam lá os catequistas todos daquela vigararia. Eles tinham um auditório bonito e simpático e eu ainda não era responsável da catequese, estava a começar, já tinha feito formação de catequistas, enfim, na minha paróquia, na paróquia do colégio e tal, mas nunca tinha feito esta parte desta maneira. Lá cheguei com a ciência, não é? Os acetatos e a ciência, muito preocupada com a catequese, e de repente há uma catequista que me diz assim: ai, doutora, hoje vou para casa muito mais descansada. E eu perguntei: então porquê? Porque agora já compreendo melhor os meus filhos. Bem, eu a partir dali percebi que tinha que compreender que, embora eles possam vir a nós como catequistas, como professores, etc., aquilo que nós vamos oferecer, e isso explica muito bem o Emílio Alberic, tem que ser sentido pelas pessoas como algo que é necessário e útil à sua vida em geral. Nós estamos focados neles como catequistas, mas temos que os entender como pais, como mães, como profissionais. Eu, por exemplo, no colégio uma vez fiz um curso sobre assertividade para pais e quando na primeira sessão perguntei aos pais porque é que tinham vindo fazer um curso sobre assertividade, todos me disseram que tinham vindo por questões de natureza profissional. Não é? Porque eram médicos, porque eram advogados, não se sabia bem o que era assertividade e tinham vindo aprender a liderar melhor, a gerir melhor, etc. Portanto, ter essa capacidade. Depois, que a formação dos adultos, diz o Emílio Alberic, os ajude a resolver problemas concretos da sua vida. Pode ser rezar melhor, não tem que ser um problema material, mas que nós precisamos, os adultos não têm tempo a perder, efetivamente, não querem perdê-lo, não é? E, portanto, se nós conseguimos fazer corresponder isto globalmente, a sua adesão é muito melhor. Depois, ele também diz que não devemos desesperar. E eu queria reforçar o que o Paulo Campino ontem disse, de que são 20 horas e é assim, e temos que saber o que é que isto pode resultar, mas isto tem que ser uma semente para eles quererem mais. Eu fiz muita formação parental em muitos sítios e às vezes só apareciam 4 pais. E os organizadores diziam assim: ai, pronto, doutora, vamos acabar. Não. A gente vai fazer isto lindamente com 4 pais. Porque depois há o zum-zum, não é? A publicidade do zum-zum. E vão trazer outros pais. E ao fim de algum tempo, tínhamos todos os pais daquele universo. Porque alguém tinha dito, vale a pena gastar aquele tempo. E é isso que nós temos que conseguir com esse curso. Depois também a necessidade de reforço. Mas nós pedimos muito às pessoas. E raramente agradecemos. E raramente dizemos como elas são boas e importantes. Eu, às vezes, não sei se isto é inteiramente honesto da minha parte, mas eu às vezes digo, ok, pronto, isto é assim na catequese, porque como nós cá em Portugal temos muita tradição na catequese da infância e da adolescência, isto é uma coisa de crianças, a cultura está contra nós, mas é um hábito mental, Pedimos muito e damos pouco. Quando vamos a fazer formação de adultos, temos que estar capacitados de dar. Dizer, nós sabemos que vocês são capazes, que vocês significam, que nada disto teria importância nem sentido sem a vossa colaboração. E depois também a força das experiências das pessoas. E essa força das experiências significa que nós, hoje falamos da catequese de acompanhamento e o Papa fala sempre do acolhimento, sempre do acolhimento. A Igreja em Saída, eu gosto muito que ele, eu já nem sei onde é que eu li isso, acho que é uma das entrevistas que ele deu, ou talvez na biografia da Elisabetta Piquet, em que, quando ele estava em Buenos Aires, dizia aos padres,
abram uma frente da vossa paróquia numa garagem. E era só para acolher. Para que se as pessoas não têm tempo de lá ir bater à porta, haja sempre uma porta aberta. É esta dimensão do acolhimento que nós aqui, nós somos bons nisso, os portugueses, mas que aqui na Europa perdemos muito e isso entristece muito a nossa vida. E, portanto, esse acolhimento também tem a ver com o conhecimento, com o conhecer. Quem és tu que estás na minha frente? O que é que tens para me dizer? E, portanto, a formação que nós podemos fazer tem que ser uma formação de personalização. Bem, e agora, depois de termos este enquadramento que de alguma forma eu me esforcei que contaminasse a redação de todos os temas, mostrar-vos como é que alterámos o tema assim, que dizia há bocadinho o Padre Tiago, se calhar é o tema que surge mais alterado nesta versão. Eu gostava da versão anterior, até Deus escreve por linhas tão tortas, às vezes muito divertidas. Quando eu cheguei ao colégio para ser psicóloga, não conhecia a minha antecessora e ela não deixou rastro nenhum. A única coisa que eu encontrei no gabinete, abri um armário e estavam lá umas fotocópias, não eram fotocópias, desculpem, que não havia na altura, eram folhas datilografadas com o curso, com o tema de psicologia do curso de iniciação. E eu lembro-me perfeitamente de ter lido aquilo e pensei, olha que engraçado, vão fazer formação aos catequistas, até vão dizer umas coisas acertadas. Porque o tema estava bem escrito e era sério do ponto de vista científico. Bem, a escola em que eu me formei, o ISPA, começou por ser uma instituição das congregações religiosas em Portugal, houve, de facto, não sei, a Luísa deve saber, eu não sei... Diamantino Monteiro Salesiano? Sim, Padre Diamantino, que era um pilar. Sim. Foi a pessoa que eu conheci, que efetivamente melhor conseguiu equilibrar a sua missão sacerdotal com o seu ser psicólogo, porque ele era efetivamente um grande psicólogo. Bem, e então o que é que nós trazemos à formação? Sobretudo uma perspectiva de desenvolvimento religioso. Isso a psicologia da religião tem evoluído nesse sentido. Não nos chega a perceber o desenvolvimento da personalidade, precisamos efetivamente conhecer o desenvolvimento religioso. Eu tive a sorte, ao longo destes anos que estou no SNEC, de encontrar pessoas que me ajudaram muito a fazer essa reflexão. Uma delas foi o padre Philippe Bach. Foi para aí no primeiro congresso que eu fui ao ISPC, que eu ainda não estava sequer no SNEC, já estava para ir, mas ainda não estava, em que eu cheguei um bocadinho tarde à conferência dele e não ouvi a parte da apresentação. E ouvi uma conferência brilhante, que combinava muito psicanálise com estruturalismo literário, porque era a catequese narrativa do padre Philippe Bach, que tem estes dois grandes pilares. E quando saiu toda a gente para tomar café, estava imenso frio, eu fiquei sentada, e por não sei porquê, havia um lugar vazio ao meu lado, que era o lugar que ele tinha guardado para ele, para depois assistir à conferência seguinte. E então o Philippe Bach veio se sentar ao meu lado, numa sala enorme onde só estávamos os dois. Claro, e a Cristina falando muito... Era impossível ficar calada, não é? E disse, olha padre, peço imensa desculpa de ter chegado atrasada, mas fiquei muito surpreendida por encontrar aqui esta sua interação entre a análise literária, estruturalista, muito à francesa, e a psicanálise. E então, e fiquei a conhecer Philippe Bach. E a certa altura ele diz-me assim, já não sei onde é que ia a conversa, que já ia muito longe. E ele diz-me assim, eu tenho um grande amigo que é psicanalista. Claro que o Philippe Bach teve muitos amigos que eram psicanalistas, porque o Lumen Vitae, nos seus tempos áureos, teve grandes psicólogos da religião, que à moda dos jesuítas são psicanalistas, como Antoine Vergote, André Godin e por aí fora. E ele diz-me sempre que a não aceitação do processo de conversão se deve a cicatrizes que as pessoas vão sedimentando na sua vida. E, portanto, quando nós fazemos evangelização, aquela superfície já está toda transformada pelas cicatrizes e que cria uma barreira, não é? A cicatriz produz proteção, mas também fechamento. E a pessoa não consegue abrir-se. E, portanto, aquilo que eu todos os dias do meu trabalho e na minha função de psicóloga e de professora de Psicologia da Religião é ajudar a quebrar, a encontrar a chave
para fazer baixar a guarda. Há uma coisa que nós aprendemos muito, quanto a Anne Vergote, que ele explica logo lindamente, que é assim, é na vida psicológica que a gente se encontra com Deus, não há cá outro canal. Portanto, esta questão da psicologia é séria, não é um complemento cultural para fazermos uma melhor pedagogia. Portanto, é muito mais do que isso. E a outra coisa que nós aprendemos com um norte-americano, não é? O Erikson, que eu citei há pouco, que o grau zero da religiosidade não é a descrença. É no encontro de cada bebé com a sua mãe que se gera a fé. E aquela confiança básica, primordial, de que o mundo é bom. O Papa diz isto na carta na Amoris Laetitia, assim com estas palavrinhas do Erikson, que nasce o substrato para a aceitação da filialidade divina e a nossa compreensão como seres humanos. É por isso que esta questão da família também não pode ser uma fantasia anexa à nossa pastoral. Neste mundo da confusão, o nosso grande recurso é a família. E há uma questão que nós aqui já temos alguns falado também, não se pode fazer, ontem também falávamos nisso, sem a pastoral familiar. A gente também vamos ter que um dia, oxalá não seja muito tarde, fazer esse caminho. Bem, e então, no contexto do curso, resolvemos que falaríamos de alguns contextos particulares já no curso Ser Catequista, para chamar a atenção, e utilizámos basicamente como recurso a nossa carta pastoral, a alegria do encontro com Jesus Cristo, e portanto a problemática do despertar religioso, devo dizer-vos que os estudos mostram que os 5, 6 anos são uma idade essencial para a abertura à fé. Reparem, aquilo que acontecia antigamente é que mesmo que tudo funcionasse mal, havia o fluxo social. E as pessoas ou viviam como crentes ou efetivamente eram mesmo crentes, e até porque nós hoje também sabemos que no fim da vida há muitas conversões tardias. E hoje, em que há mais indiferença religiosa, há muita gente que se volta a converter no final da vida. Às vezes mesmo no limiar. Ainda bem, eu também sou como o Papa, acho que a maior parte das pessoas se salva e quando o Nosso Senhor vier para perguntar, a pessoa finalmente se entrega. Mas para a vida humana, para a construção do reino, para a nossa felicidade aqui na Terra que Nosso Senhor desejou, era melhor que nos convertêssemos mais cedo e que fôssemos capazes de nos reconverter conforme a nossa vida vai mudando. Esta ideia de que o Papa traz do querigma é isso, é porque a gente se distrai e muda, a nossa personalidade muda e precisamos de ouvir falar das coisas básicas e aceitá-las outra vez e avançar para um nível mais elaborado. E também a adolescência. Porque a adolescência é a última oportunidade da saúde mental. Se as coisas correram mal durante a infância, ainda temos a adolescência para pôr aquilo a funcionar. Depois da adolescência, e eu lembro-me sempre do Sr. Patriarca, Dom José Policarpo, que muito me influenciou, e ele dizia sempre, o problema são os indiferentes. E a adolescência é a fase da construção da indiferença religiosa. É assim, é um escorrega. E acontece por muitas motivações que eu agora infelizmente não tenho tempo para vos explicar, mas é algo que a gente precisa e portanto recuperamos aquilo que da carta se escreve também sobre a adolescência, também já é uma maneira de os pôr a ler a carta. Uma questão também que é muito importante, eu tenho que me despachar que já devo estar muito atrasada, nem olho para o relógio, já estou muito atrasada. E que vem muito ao encontro de uma questão que também temos aqui muito falado. Quando nós pensamos, há uma nuance que eu gostaria de adicionar a esta nossa questão da adolescência. Nós dizemos assim, a adolescência fica do lado dos jovens. Há uma coisa que não mudou neste novo diretório, é continuarem com aquela fantasia sem substrato nenhum científico da pré-adolescência. Isso não existe. A pré-adolescência é uma invenção do neoliberalismo. É para vender. Portanto, a adolescência é um fenómeno cognitivo de natureza súbita que não está associada à puberdade. Só depois é que a adolescência vai buscar a puberdade, a sexualidade e a transforma numa experiência simbólica. Portanto, a adolescência não tem a ver com hormonas. Tem a ver com a nossa posição no mundo. É descobrir
que existe um mundo que eu não conheço, que chama por mim e eu ser capaz de me orientar nele e escolher o que quero para ser adulto. Bem, os norte-americanos têm muitas coisas más e muitas boas, nunca falam da juventude. Não existe esse conceito. Eles falam dos jovens adultos. Nós temos que compreender, e isto é essencial, que a adolescência não se dirige à juventude. A adolescência, como a infância, dirige-se à vida adulta. Aliás, nos princípios da catequese de adultos, nós dizemos que a referência é a catequese de adultos, porque é ser adulto que deve ser a nossa a referência educativa em qualquer idade. Depois, de facto, isto significa o quê? Que temos que deixar a infância em paz. Hoje é uma preocupação de todos os psicólogos que se fale da adolescência tão cedo. A gente precisa daqueles 12 anos para estruturar. Aqueles 6 anos de calma, entre os 6 e os 12, têm que ser vividos. Portanto, não nos ponhamos com fantasias. Depois, também pensar que a adolescência tem que ser limitada. Eu, aquelas idades que o Sino arranjou dos 16 aos 29, não sei onde foram buscar. Mas vamos pensar na adolescência, 18, 20. E então pensar nos jovens como jovens adultos. Porque se não pusermos à alegria e à força e à inovação da juventude os padrões de existenciais do adulto, estamos a desbaratar o melhor da humanidade. O Papa também fala nisto na carta. Graças a Deus. Não é? A gente não pode desbaratar a força da juventude. Mas pensar, os jovens e o Instituto da Juventude e o cartão dos jovens até aos 30... Valha-me Deus. Portanto, limitar a juventude, porque precisamos... Aliás, o grande drama da nossa sociedade é hoje não darmos condições aos jovens de terem uma vida plenamente adulta. Terem uma casa, poderem criar uma família, terem um emprego estável. Não é? Estamos a quebrar. Bem, finalmente, Padre Tiago, eu vou fazer isso muito rapidamente, mostrar-vos... Pronto, estes são os objetivos, refletir sobre a identidade dos destinatários, verificar que a catequese se oferece a toda a pessoa e à pessoa toda. É algo que as pessoas acham que sabem, mas é preciso dar um bocadinho de substância. Compreender porque a mensagem, respeitando o itinerário, se deve adaptar aos destinatários, portanto a questão da liderança, da linguagem, etc. E de identificar algumas modalidades de adaptação mais específicas, que no fundo é recolher a reflexão que os nossos bispos fizeram connosco, não é? De chamar a atenção para alguns períodos da vida aos quais precisamos de proporcionar uma melhor catequese. Bem, Padre Tiago, vamos ver só os títulos de cada uma das partes, como é que isto depois se articula, um bocadinho antes, faz favor. Pronto, na experiência de vida, nós aqui, reparem, já esta ideia que nos traz o Guy Guerre e o Emílio Alberic, fez-nos transformar a experiência humana, que é um conceito que a gente também precisava de refletir sobre o que é a experiência humana, quer dizer, não é? Mas pronto, experiência de vida, porque os adultos já têm uma vida. Portanto, a identidade dos destinatários da catequese. O que é que faz a identidade? Bem, e então a seguir, nós vamos propor a leitura de um texto que é construído a partir do diagnóstico que o Papa faz belíssimamente na Evangelho Gaudium, e colocá-lo de uma maneira que as pessoas, vocês não conseguem ler bem, com certeza, mas, por exemplo, a alegria de viver que desvanece, é ali o ponto central, a alegria de viver que desvanece. E, portanto, estes retângulozinhos têm, por exemplo, como a desorientação generalizada, o relativismo, a exacerbação do consumo, é a criação do contexto identitário da sociedade moderna, que nós colocamos já assim trabalhado para os catequistas poderem apropriar-se, ganhar consciência, que no fundo também é consciência para si. Isso é que a gente tem que dizer, isto não é só para os outros, nós estamos nisto, não é? E deixamos de tentar por isto. E depois também, numa segunda fase de inserção de dísticos, são estes dois dísticos sintéticos, que também são observações do Papa, a rejeição da ética e a recusa de Deus, portanto, como é que o consumismo, o laxismo, a indiferença, onde é que nos leva no final? E a negação de toda a transcendência, que é isso que está a destruir as nossas sociedades e a criar esta onda de grande sofrimento. E, portanto, depois o Papa é a terceira etapa dos dísticos que o catequista que o formador vai propor. A ação pastoral deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai exige e incentiva uma comunhão que cura e viver a fundo a realidade humana
e inserir-se nos desafios como ferramenta de testemunho. Portanto, esta é ajudar os catequistas a perceber o que está a acontecer e como é que nós vamos trabalhar o que está a acontecer. É sempre muito improdutivo a gente ter uma ideia desvairada das realidades e andar a fazer coisas paralelas. E não estamos em tempos para isso, não é? Portanto, depois o segundo ponto, então, é a caracterização dos destinatários no ciclo de vida. Mostram-se assim umas imagens para os catequistas participarem um bocadinho. Pronto, o acolhimento do que é que eles já sabem, não é? Então pergunta-se qual é o contexto em que estas pessoas estão e o que é que eles sabem sobre estas idades. E depois é um trabalho que não será fácil, o formador vai mostrar-lhes como é que estas informações se organizam, dar-lhes algum substrato científico às observações que eles já vão fazendo. Bem, eu já vos vou mostrar como é que isso acontece. Depois, nós decidimos, depois vamos ver se na prática resulta ou não, que este tema também poderia ser uma catequese. E então, é a partir de um texto do Papa Francisco que está na Evangelii Gaudium, que nós vamos trabalhar esta dimensão de todos os homens e o homem todo. Portanto, que a evangelização se destina a todos e à integralidade da experiência humana. E nesse texto do Papa Francisco da Evangelii Gaudium, que é um parágrafo grandinho, ele ilustra o fundamento a partir daqueles textos bíblicos que estão ali em cima. Tenho aqui o apontador, peço desculpa. Isto podia ficar mais bonito. Estes textos, portanto, este é o texto do Papa Francisco, estes são os textos bíblicos, e o Papa, Tiago, podemos subir-me ligeiramente, pronto, vai dando substrato àquilo que está a ser falado a partir, portanto, daqueles textos. E, portanto, nós vamos propor aos catequistas que escutem os textos. Portanto, e depois termina com um versículo muito lindo da Carta aos Romanos, que mereceu uma grande discussão da nossa parte, porque é um único versículo muito complexo, mas é lindo. E eu acho que às vezes nós temos que guardar no coração a beleza estética e literária da palavra, pois um dia vão compreender. Portanto, isto é o texto que está no número 181. Portanto, depois o formador chama a atenção das dimensões essenciais daquilo que lemos a partir deste número da Evangelii Gaudium e daqueles textos da palavra. Depois, a adaptação aos destinatários, cá está, a catequese da infância, a catequese da adolescência, que nós neste momento temos com textos do Diretório-Geral e o grande contributo da Carta Pastoral dos nossos bispos. E então chegamos já quase à parte final, que é identificar algumas modalidades de adaptação mais específicas. O despertar religioso, a catequese familiar e o trabalho com o grupo de adolescentes. Portanto, para que eles sintam já que há um movimento na catequese de reflexão para ir diretamente ao encontro de necessidades novas. E, finalmente, terminamos com a expressão e a vivência da fé. Portanto, escolhemos este cântico do Catecismo 5, cada um de nós é a imagem de Deus, ó Cristo quer a tua ajuda, e rezamos o Salmo 8. E depois aparecem uma série aparece um resumo do que foi dito a partir também da Evangelii Gaudium. O Papa tem uma capacidade de expressão e de síntese também muito interessante, não é preciso ir buscar a mais lado nenhum. E depois acrescentámos, obviamente, neste momento está a partir do Diretório de 97, uma série de textos para os catequistas depois lerem em casa e algum vocabulário. Tiago, em 30 segundos, só mostrar os quadros. Portanto, aquilo que depois nós vamos propor é, primeiro, o desenvolvimento da personalidade ao longo sem autores e sem estarmos a separar o que é cognição, o que é emoção, o que é social, o que é moral, porque o ser humano é uno, uma pequena descrição. E eu escolhi, digamos assim, as raízes da formação da personalidade que têm... eu não tenho a palavra certa, porque não é certo dizer que têm impacto, mas que verdadeiramente são a tal raiz da construção da experiência religiosa. E que começa, por isso é que é aquela imagem, não é? Aquela imagem da mãe com o bebê, é o começo da fé. Deus está ali, de uma maneira única. E é nesta mutualização que nós estamos a tornar-nos humanos.
humanos da forma como fomos criados plenamente por Deus. Portanto, depois as várias experiências, a escola, a catequese, o grupo de adolescentes, a família nos seus tempos livres e os avós a cuidarem dos netos na generatividade, não é? Com alegria, aqueles avós estão tão contentes, não é? De estar a ser fotografados com os netos. E então, depois vamos ver, e a fotografia passa para o outro lado, porque é como uma maneira de nós estarmos a dizer, se fizermos este caminho, humanizamos-nos plenamente e aquilo que vivemos tem um esplendor sem igual, que é o esplendor da fé na nossa vida. E, portanto, aquilo que é especificamente o desenvolvimento religioso, e que isso é uma introdução nova que nós estamos a fazer aqui neste tema. E agora, Padre Vasco, muito obrigada pela paciência. E só não me calo porque tenho de dizer que está ali a catequese familiar, o Guia do Animador 4, e que é uma grande alegria para mim estar aqui ao lado do Padre Vasco e com o Sr. Dom Anacleto para vos trazer este último volume. E nós também estamos a trabalhar na renovação e na melhoria da Escola Paroquial de Pais, que isso gostaríamos que todas as paróquias pudessem realmente implementar, e algumas mais que dessem este espaço, e nós vamos trabalhar neste sentido. E, portanto, simbolicamente, vou dar ao Sr. Dom Anacleto, porque o texto base é dele, ao Sr. Dom António e ao António, porque ontem tanto falámos destas coisas, como um de nós. Muito obrigada.